Jesus, amém. Alegria, gente, alegria estar aqui, alegria cantar essa maravilhosa graça, que para nós é de fato maravilhosa. Quem compreende os impactos e os desdobramentos da graça de Deus não poderia defini-la de outra forma senão maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa graça que nos sustenta ainda quando a nossa fé é do pequeno, o tamanho de um grão de mostarda. A graça nos sustenta. A graça nos sustenta quando a gente está perdido e ela nos acha. Por isso, maravilhosa. Antes de irmos à reflexão de hoje, eu queria duas coisas. Primeiro, identificar os nossos visitantes. Então, eu vou pedir que os visitantes levantem a mão assim, só para a gente identificar. Opa, um monte de gente. Vamos lá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou pedir o seguinte, que se tem algum membro da nossa igreja do lado de um visitante, você vai cumprimentá-lo em nosso nome, membros da igreja, vamos lá, mais próximo dos visitantes. Vamos lá, por favor, cumprimente-os, isso, vamos lá, isso. Pronto. Isso, coisa boa. De fato, para a gente é uma alegria muito grande receber vocês aqui com a gente. E nós temos dito que a casa é do nosso Pai, mas pode ser sua também. Então, você que nos visita hoje, seja bem-vinda, sejam bem-vindas, que eu percebi que só são mulheres, não é isso? Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade em nosso meio. O outro aviso é o seguinte, é que no mês de outubro é o mês de aniversário da nossa igreja. E nós temos algumas programações para celebrarmos esse dia, que para a gente é especial. O aniversário da igreja mesmo é no dia 20 de outubro, que inclusive é o dia do aniversário da irmã Deise. Ela estava por aí, mas eu acho que ela já foi. Dia do aniversário da irmã Deise, 20 de outubro, é uma quinta-feira. Então nós vamos fazer algumas programações. Por exemplo, no dia 8... vai ter um piquenique para as crianças. Nós estamos somando forças para revitalizar o trabalho das crianças aqui na igreja, e aí nós estamos planejando um trabalho lá no Parque da Sementeira. Quem está à frente disso é Dani. Daninha, que está adoentada, não está aqui com a gente hoje, mas ela está à frente. Eu já peço que orem por Dani e por Lucas, tá bom? Dia 8, deixa eu pegar minha cola. No dia 12, nós vamos ter... toda quarta-feira tem um culto nos lares, como Sara falou para a gente. E a quarta do dia 12, nós vamos fazer um culto nos lares mais especial ainda. Nós vamos celebrar a comunhão da nossa igreja. Então, eu gostaria que você separasse, é um feriado, não tem desculpa, certo? Para estarmos juntos e celebrarmos a comunhão dos santos. Tenho dito algo que eu creio que é verdade espiritual. Tão santo quanto ler a Bíblia, orar, nos juntarmos em culto, é a comunhão da igreja. É santo também. Comunhão não é apenas momentos festivos, mas é também essa ideia de que por ser festivo não é santo, não é proposta do Evangelho. O Evangelho de Jesus é essa maravilhosa graça que consegue conciliar a alegria e a celebração com santidade. Então, nesse dia 12 vai ser esse momento. O convite é para os membros ou para os visitantes, porque para membro é intimação, não tem desculpa. Eu estou convidando os visitantes. Se você que é membro, apareça, por favor. Isso é dia 12, estou tentando pegar minha cola aqui. Então nós vamos fazer uma surpresa. Na verdade é o seguinte, eu não achei não vou procurar mais não. Depois eu boto no grupo da igreja. Mas vamos lá. No dia 12 tem essa celebração e mais duas que eu vou pedir que você guarde na tábua do seu coração. 23, domingo 23, o aniversário é no dia 20. Mas o culto de celebração será no dia 23, domingo, à noite, aqui na igreja. Então é dia de festa, todo mundo tem que vir. O pessoal do grupo vocal está preparando um trabalho maravilhoso. E vamos celebrar o Senhor juntos, 23.
E no dia 29, quem foi para o Iba na Roça aqui, levanta a mão. Só para mim ter inveja quem não foi. Mas tem uma segunda oportunidade. No dia 29, nós vamos fazer uma feijoada de comunhão. A gente gosta desse negócio, né? Feijoada, comunhão, festa. Nossa igreja gosta disso, né? E no dia 29 vai ser no mesmo lugar. A gente já intimou a casa da nossa irmã para fazer na casa dela o nosso, não sei o nome que vai dar, feijoada da Iba, não é isso? Pronto. A gente vai passar o dia lá na Caueira, naquele lugar maravilhoso, para comer feijão, dar risada. A irmã Fima perguntou se vai ter forró. Vai ter forró para quem quiser dançar forró. Quem não sabe dançar forró, procura a irmã Vima, que ela te dá uns toques massa. Ok, gente? Mais uma vez, esse é o convite para você que nos visita. Se quiser ir, super convidado. Membro tem que estar lá, tá bom? Certinho, gente? Então, isso, visitantes, mais uma vez, como eu disse, a casa do nosso Pai. Essa casa é a casa do nosso Pai, pode ser sua. E se você quiser recebê-la como a sua casa, ficaremos muito felizes. Será uma alegria caminhar com Jesus ao seu lado e você fazer dessa família a sua família também, tá bom? Nós estamos refletindo. Sara, eu não posso mesmo tirar esse nosso daqui? Vou botar aqui do lado. Eu não vou revelar o porquê que Sara não quer tirar essa aqui não, tá, gente? Pronto, tá aqui, certo? Nós estamos refletindo sobre por uma espiritualidade possível. E sempre eu faço uma breve introdução porque eu acho que cabe. Por que nós estamos pensando sobre isso? Eu vou fazer hoje uma confissão pública, mais uma das minhas confissões públicas sobre por que nós estamos refletindo sobre é porque quando eu me converti, eu percebia que existia, pelo menos para mim, uma distância muito grande do estereótipo que se foi me apresentado de homem de Deus, de pessoa de Deus, e aquilo que eu consegui experimentar. Havia em meu coração uma convicção muito profunda de que eu estava entregando a minha vida a Cristo, de que Jesus era o meu Senhor, de que eu não tinha nenhum outro Salvador. Para mim isso foi muito claro, desde a minha conversão, muito claro. Mas eu não conseguia, talvez ainda não consiga, corresponder às expectativas, alcançar o estereótipo que a religiosidade cristã colocava do que significa ser uma pessoa de Deus. Isso me frustrava bastante. E eu me via numa crise. E a minha crise consistia em não ser aquilo que diziam que eu deveria ser e não querer ser mais aquilo que eu era antes de Cristo. E eu ficava nesse lugar extremamente desconfortável. E por que para mim era uma crise? Porque eu ouvia dizer que aqueles que iam a Cristo encontravam descanso. Descanso porque o fardo de Jesus era leve. Porque a proposta de Jesus era suave. E eu não conseguia entender como é que eu, entregando a minha vida a Cristo, eu vivia essa inquietação no coração. Até que eu percebi que aquela proposta, aquele estereótipo, aquele modelo, que a religiosidade, que a igreja me apresentou, ele não era uma espiritualidade possível. E que a maioria das pessoas, eu cheguei a essa triste constatação, que a maioria das pessoas que diziam que viviam aquilo, não viviam. Não viviam. Isso para mim foi libertador. E o que me fez sair dessa crise não foi a sensação que eu cheguei lá, pelo contrário, foi simplesmente abandonar o projeto de querer chegar nesse lugar. Não quero mais. Para mim, me basta ter o compromisso de consciência de andar com Jesus de Nazaré, não para corresponder à expectativa dos outros, mas para ter a plena convicção de que eu fui alcançado por essa maravilhosa graça e eu não preciso de nenhum outro projeto. A graça me basta. Por que uma espiritualidade possível?
porque eu creio que é possível andar com compromisso de consciência em paz com Jesus de Nazaré. Então por isso que eu estou falando sobre essas coisas nessas últimas semanas, meses, não sei. E hoje eu queria falar sobre negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Esse convite de Jesus para aqueles que ouvem o seu chamado e resolvem segui-lo. Eu peço que vocês abram suas Bíblias, acessem as suas Bíblias, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser a minha seguidora, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Feche seus olhos por um momento, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra. Fazemos isso, ó Deus, com uma certa periodicidade. Ora por força do hábito e ora por uma convicção muito profunda de que nós precisamos disso. E por precisarmos, nós também precisamos da Tua intervenção, para que esse texto que para nós é sagrado se torne palavra viva. Precisamos do sopro do Teu Espírito. E pelas Suas misericórdias, Senhor, nessa noite eu clamo, sopre do Seu Espírito essa noite aqui entre nós. Que o pregador diminua, que o Senhor cresça, que as minhas palavras se convertam em palavra do Senhor, para que Seu nome seja glorificado, somente Seu nome. Que a vontade humana caia por terra e prevaleça em nossas vidas, em nossas mentes, nossos corações, a Tua boa vontade, que cremos é boa, perfeita e agradável. Que a Tua boa palavra possa queimar em nossos corações e consciências e produza em todos, em cada um, o fruto que agrada ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todos sempre. Amém. Amém. Quem quer ser meu seguidor? Jesus começa. Eu desconfio de que a maioria de nós, dos que se identificam como cristãos, não conseguiu entender ainda a dimensão do que significa seguir a Jesus. Eu desconfio ainda mais. Eu desconfio que todos nós, em algum momento, confundimos o que significa de fato seguir a Jesus. E isso eu não falo de um pedestal daquele que já alcançou tal sabedoria e hoje está ensinando aos incautos, que não estou falando disso. Eu estou falando daquele que caminha em um chão muito real da vida e percebo, não em outros, mas sobretudo em mim, essa confusão que às vezes se apresenta do que significa seguir a Jesus e do que significa seguir a outra coisa que se apresenta em nome de Jesus. Porque seguir a Jesus ou negar a si mesmo para segui-lo, muitas vezes, é confundida com uma série de coisas que no fundo, não quer dizer mesmo, o resultado não produz um seguimento de Jesus, um compromisso de segui-lo. Porque para muita gente, por exemplo, e talvez você se identifique, seguir a Jesus significa uma
um trânsito religioso. Por exemplo, você era de uma outra religião, você era de uma outra tradição de fé, ou você era alguém sem religião e você passou para a tradição cristã, então você está seguindo a Jesus. Ou mais, há quem pense que seguir a Jesus é aquela prática de orar, suplicar, pedir coisas a Jesus e depositar sua fé em um Deus que abençoa. E por ter essa relação de pedir, de suplicar, de na hora da angústia gritar: Senhor, salva-me, você pode dizer: não, eu sigo a Jesus, eu busco a Ele, eu clamo a Ele. E ainda quem pense que seguir a Jesus tem a ver com o acúmulo de informações a respeito de Jesus. Então eu já li o suficiente, já estudei o suficiente, eu já participei de todas as escolas bíblicas dominicais, eu conheço todos os teólogos, eu conheço todo o material que foi produzido acerca de Jesus, então eu sigo a Jesus. E eu digo que seguir a Jesus tem dessas coisas, mas nenhuma delas por si só significa seguir a Jesus. Porque é bem possível você estar dentro de uma tradição cristã e não saber nada sobre Jesus, e não ter o Espírito de Jesus, e conhecer tudo a respeito da tradição daqueles que se dizem seguidores de Jesus, e ainda assim não ter uma relação profunda e verdadeira com Jesus de Nazaré. É possível. Aliás, é por isso que eu separo a igreja da cristandade, ou a igreja do evangelho. São coisas distintas, pelo menos na minha cabeça. A tradição cristã não necessariamente, ao longo da sua história, agiu comprometida com o evangelho. A gente não pode dizer isso. A gente não pode dizer isso de uma tradição que promoveu as cruzadas, ou o colonialismo, a colonização das Américas e da África. A gente não pode dizer que essa tradição cristã está comprometida com o evangelho. Não tem como. Que produziu genocídios, não tem como. Tradição cristã em nome de Deus, do Deus cristão. Eles empunharam espada e mataram pessoas. Tradição cristã. Então eu separo a tradição cristã e a igreja de Jesus. E há a igreja de Jesus e há o evangelho de Jesus, que são coisas distintas. Tem momentos que essas coisas se fundem, verdade. Mas existem momentos que a divisão é muito clara, muito clara. Então não quer dizer que, por estar na tradição das mais variadas tradições cristãs, quer dizer que eu sou um seguidor do Cristo. Não necessariamente. Não quer dizer o fato de eu ter uma profunda fé e qualquer coisa eu clamar a Jesus, que eu conheça Jesus. Aliás, nos foi vendida uma ideia de Jesus como uma espécie de pai bonachão, Papai Noel, que basta a gente pedir qualquer coisa que Ele vai lá nos dar, um Deus que está ao nosso serviço, que se você clamar qualquer coisa com fé Ele vai te abençoar. Me perdoe, mas não me parece muito com Jesus. Aliás, Jesus exortou aqueles que o buscavam apenas por aquilo que Ele poderia dar. Essa ideia é um pouco equivocada e tem a ver com talvez esse nosso espírito capitalista, materialista, teologia da prosperidade, não sei. Mas a gente se relacionar com Jesus apenas por aquilo que Ele pode dar, nem que seja a paz que eu preciso, eu só busco a Ele quando eu preciso, não me parece ser o segmento de Jesus, apesar de nós termos essa liberdade de clamar a Jesus também. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, não estou dizendo. Nós podemos e devemos buscar a Jesus e orar por tudo, não tem problema isso. Agora dizer que essa é a prática, esse exercício de ir a Jesus todas as vezes que nós precisamos, ou até quando nós não precisamos, quer dizer que eu o sigo? Também não necessariamente. E também Jesus não é uma matéria da qual eu estudando dou conta. Não é. Jesus não é axioma, verdades absolutas, um dogma. A verdade para nós cristãos é uma pessoa, não um conjunto de informações. Jesus falou que Ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade para a gente é uma pessoa, que se não se revelar para a gente, de maneira alguma a gente dá conta.
Não tem como chegar ao conhecimento de Jesus nos livros apenas. Os livros, o nosso estudo da Bíblia, aliás, a gente diz isso na nossa escola bíblica dominical. O estudo da Bíblia, que tem um fim em si mesmo, é bibliolatria. Por mais piedosa que seja essa prática, nós estudamos a Bíblia para chegar a Cristo. Nós lemos as Escrituras, desejamos nos aprofundar nas Escrituras para chegar a Cristo. Esse exercício não tem um fim em si mesmo. Nós estudamos para nos tornar seguidores de Jesus. Então, seguir a Jesus é muito mais do que esses exercícios religiosos. Mas eu quero sublinhar: seguir a Jesus perpassa essas coisas. Seguir a Jesus tem a ver sim com estar envolvido com a tradição, eu acredito. Tem a ver sim estar envolvido com a atividade de uma igreja local, sim. Tem a ver sim com orar, buscar, suplicar, tudo isso tem a ver. Estudar, claro que tem. Mas é um pouco além. É um passo além. É encarnar essas coisas, não apenas experimentá-la no campo das ideias, como nós falamos pela manhã, mas aplicá-la ou permitir ser transformado por ela. Quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, quem quiser ser o meu seguidor, ele estabelece 3 condições. E essas 3 condições nada tem a ver com essas coisas que eu acabei de falar, apesar de elas terem a ver com a nossa caminhada cristã. Olha só o que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia, diariamente, a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus falou: se você quer ser meu seguidor, o que você precisa fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E como é que eu interpreto isso? Como é que eu leio? Como é que eu tenho lido isso? Ou o que significa negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo significa negar qualquer projeto de construção de mim mesmo. Qualquer projeto que eu tenha, qualquer ideia, qualquer referência que eu tenha de construção pessoal, eu preciso negar para seguir a Jesus. Negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz. Tomar a minha cruz é tomar para si a proposta paradoxal do Evangelho. E por que paradoxal? Porque a proposta de caminhar com Jesus é uma proposta de vida, mas que eu preciso primeiro morrer. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E não existe outra ideia mística, simbólica para a cruz que não seja o do morrer. Tomar a cruz é o seguinte: eu vou naquele caminho, a partir dali não tenho mais outro caminho, é morte. A um crucificado não tinha dia seguinte, não tinha projetos outros, é projeto de morte. Mas é morrer com Cristo, como Paulo diz, para experimentar a vida de Cristo. É paradoxo, morrer para viver e seguir. E o que significa segui-lo? É tomar o projeto de Jesus para nós. Então, negar o meu projeto pessoal, assumir o paradoxal projeto da cruz e seguir o projeto de vida de Jesus. Negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir. Só que aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu não sei para vocês, mas durante muito tempo, apesar de repetir isso reiteradas vezes, essa ideia de negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, não me era muito clara. O que significava, uma pergunta que para mim era recorrente: o que significa seguir a Jesus? Tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? O que significa negar a mim mesmo? O que eu precisava negar? E aí, mais uma vez, aquela experiência de novo convertido. Negar a mim mesmo, por exemplo, era jogar fora os CDs que eu gosto, das músicas seculares que eu gostava. E eu fiz isso. Me arrependo até hoje. Eu tinha um CD que é clássico, que hoje no Mercado Livre está R$300, e eu dei de presente, porque agora eu sou crente, eu preciso negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz, o que é? E durante muito tempo eu pensava que é aquela experiência do alto flagelo. Para seguir a Jesus eu precisava sofrer, e quanto mais sofrido, mais piedade, mais espiritualidade, mais agradar a Deus. Eu precisava viver um inferno aqui na terra para ganhar o céu depois. Eu tinha essa ideia. Aquela ideia de que para ser piedoso eu não podia ter graça, tinha que ter sofrimento, tinha que ser com dor. Aquela ideia de que o que você quer, Jesus descobre o que você quer e Ele não deixa,
porque você precisa experimentar o sofrimento. Tinha essa ideia. E isso era tomar a minha cruz. E aí, com essas duas informações, seguir a Jesus era algo meio atabaralhado, não sabia muito bem o que era. Mas hoje eu tenho uma ideia do que significa isso, eu queria apresentar para vocês, e se for bênção, eu peço que você tome para a sua vida, se fizer sentido que você pense nisso. Primeiro, o que significa seguir a Jesus? Eu acredito que existem 3 propostas, ou 3 facetas, 3 ideias, 3 projetos de vida, que nós precisamos negar para poder seguir a Jesus. 3 paradigmas de projetos de vida que esse mundo nos apresenta como projeto de construção de mim mesmo, que eu preciso negar para depois seguir a Jesus. E o primeiro projeto é o violento espírito egoísta de Caim. Gênesis capítulo 4 conta a história de Caim. E todo mundo conhece. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. E aí ambos vão apresentar um sacrifício a Deus. O de Abel é aceito, o de Caim rejeitado. E por ser rejeitado, Caim fica furioso. Abra sua Bíblia, vamos lá, Gênesis capítulo 4. Por ser rejeitado, Caim fica furioso. Deus identifica a fúria de Caim. Deus identifica o coração violento de Caim. Deus percebe que Caim estava perturbado. Gênesis capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo de 1 a 10. Então, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz a seu irmão, ao irmão de Caim, e o chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu o melhor das suas porções, dos cordeiros que havia nas suas crias. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você não fizer o que é certo, não será aceito? Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Versículo 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? O Senhor disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Até aí. O sangue do seu irmão clama a mim da terra. Primeira coisa que nós devemos fazer para seguir a Jesus é negar esse espírito violento de Caim. Mas pastor, eu não sou violento igual a Caim. É sim. Todos que cultivam um coração egoísta, em alguma medida, age de forma violenta. E eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente pode agir de forma violenta. Todas as vezes que a gente cede à tentação da raiva. E talvez você não tenha raiva o suficiente para dar um soco em alguém, mas você consegue conceber raiva para guardar rancor de alguém. Mas você consegue conceber raiva para não perdoar jamais alguém. Espírito odioso de Caim. Porque o que é o espírito egoísta? O espírito egoísta é aquele que nega o outro. O espírito egoísta pela primeira vez apareceu no Lúcifer. Porque o único na existência que podia dizer eu sou é Deus. Porque para dizer eu sou, ele precisava se bastar. Todos os outros dependem de Deus. Até um dia que se levantou Lúcifer e disse eu também sou, e fez oposição a Deus. Um ego absoluto, um ego que não tolera o outro. O único ego que tolera o outro, o único eu que tolera o outro é o Deus em seu amor e graça. Todos os outros que se afirma negam o outro.
E isso a gente vê como uma consequência primeira do pecado. Quando o relato de Gênesis capítulo 3 mostra a experiência do pecado, Adão e Eva, até então eram carne da mesma carne, osso do meu osso, passou a ser essa mulher que tu me destes. Ela, a outra, não eu, o outro. E esse outro, que antes era um comigo, agora passa a ser o meu adversário, o meu opositor, o meu concorrente. Aquele outro, esta mulher que tu me deste, que me causou problema. E essa ideia que fica muito bem simbolizada em Adão e Eva, se concretiza em Caim e Abel. Porque quem era Abel para Caim? O outro, o opositor, o que lhe fez sombra, o que apareceu mais, o que lhe afrontou, o que lhe confrontou. E um ego absoluto não tolera isso. Um ego absoluto, preste atenção nisso, não tolera o diferente, não tolera o contraditório. Se é diferente, se é contraditório, se é outro, é meu inimigo, é meu opositor. E diante de um inimigo, de um opositor, eu preciso vencê-lo. E para vencer eu não meço esforços. Então o que nós vemos em Caim e Abel ali? Mais precisamente em Caim. Esse ego absoluto que habita dentro dos nossos corações e para muitos de nós é um projeto de vida, sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, você abraça um estilo de vida que vê a todos os outros como seu oponente, que não tem condições, que não tem a capacidade ou não deseja estabelecer comunhão, que não consegue derrubar muros, o tempo inteiro está envolto em muros, o tempo inteiro está se trancando, porque o outro é a ameaça, porque o outro precisa ser aniquilado. Então raiva, esse coração raivoso, segundo, coração intolerante, e isso eu não estou falando apenas de coisas grandiosas, às vezes dentro da nossa própria casa, a gente não consegue estabelecer a paz com o que está ao nosso lado, porque para que isso aconteça, para que o ego absoluto caia por terra, eu preciso abrir mão, eu preciso ceder, eu preciso perdoar, eu preciso arcar com o custo de perdoar alguém, de não carregar rancores. E não carregar rancor, perdoar, é assumir o custo de uma vida comunitária. E para que isso aconteça, eu preciso compreender que o outro não precisa ser igual a mim para existir em sua plenitude. Não precisa. Essa intolerância é um dos sinais que nós carregamos Caim dentro de nós, esse coração raivoso de Caim. Um outro são os nossos preconceitos. E vou fazer uma pergunta aqui que eu peço que ninguém responda. Tá bom? Não responda, só pense. Você é preconceituoso? Responder em seu coração? Eu vou também responder. São. Todos nós somos. Todos nós temos ideias preconcebidas de outros. E isso é um exercício natural. Nós olhamos e julgamos, nós olhamos e avaliamos, é natural que isso aconteça. Mas não é porque é natural que seja certo. Nós não podemos construir a nossa vida, nosso projeto de vida, em cima desses valores. Não agrada a Deus. Construir um projeto de vida em cima de preconceitos não agrada a Deus. E é mais um desse sinal do coração, desse espírito violento, egoísta de Caim que há dentro de nós. E por que é egoísta? Porque Narciso acha feio que não é espelho. Porque se não parece comigo, se não canta as músicas que eu gosto, se não se comporta como eu gosto, se não faz a comidinha maravilhosa que eu gosto, sopa de mocotó, se não reage no ambiente, se não é da minha tradição, se é uma samaritana, se é um samaritano, eu peço para Deus mandar fogo do céu para consumir esses. E a gente ouve o sussurrar de Jesus: você não sabe de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. O espírito de Caim é esse espírito que dentro de nós tenta fortalecer esse nosso projeto de construir um ego absoluto. Por que você tem que ceder ao outro? Por que você tem que perdoar? Ele que fez errado, ele que vem a te pedir perdão. Ele que está fazendo o errado, você está certo. Então se você está certo e Deus está com a gente,
Sai da frente. Deus está do nosso lado, meu irmão. Deus acima de tudo e a gente pisando na cabeça de todos. Vamos para cima. Espírito de Caim, violento, preconceituoso, intolerante. E quando Deus fala, negue-se a si mesmo, é esse espírito que vai sussurrando aqui e ali, que vai se impondo em nossos corações, e sem perceber a gente vai tomando decisões baseado nisso, e sem perceber nós vamos incorporando isso em nossas vidas, e de repente a gente vai para a vida como quem vai para a guerra. E eu queria dizer uma coisa para vocês, nós não estamos em guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, o nosso próximo não é o nosso opositor, não é o nosso inimigo, não precisa ser, não precisa ser. Então negar a si mesmo é adotar um espírito pacificador. E aqui eu vou só fazer um adendo. Ser pacificador não é ser covarde. Não é ser covarde, pelo contrário. Pelo contrário, em tempos de guerra, em tempos de ódio, em tempo de intolerância, de preconceito, ser pacificador é ter a coragem de se levantar para que haja uma paz, e uma paz verdadeira. Isso é ser pacificador. Não é fingir que não vê, não é dar as costas, não é seguir a sua vida, não é isso. Isso não é ser pacificador, isso é ser covarde. Pacificador é se levantar contra toda justiça e intolerância, contra todo preconceito, é ter a coragem de sustentar a ideia de que não é possível viver ou sustentar um projeto de ódio. Nós somos e trabalhamos em favor da paz. Isso é negar a si mesmo, isso é tomar a sua cruz, e isso é seguir a Jesus de Nazaré, porque esse é o projeto de Jesus de Nazaré. A segunda proposta de vida que nós precisamos negar é o vaidoso coração meritocrata de Salomão. Eu acho que Salomão é o arquétipo perfeito do projeto de vida que os coaches tentam fazer com que a gente abrace. Eu vou fazer uma pesquisa aqui agora, bem breve. Já fiz outras vezes, mas eu vou fazer de novo. E a cada pergunta, vou pedir que quem concorda faça assim rapidamente, um breve sinal com a mão. Certo? Vamos lá. Quem aqui não deseja ou fazer o que seus filhos façam a melhor faculdade possível do país? Quem aqui deseja ou não deseja? Deseja. Quem deseja? Todos desejamos. Quem deseja, depois de estudar nessa melhor faculdade, conseguir o melhor emprego possível e ser muito bem remunerado por isso? Todos nós. E aqui talvez alguns não, mas se casar com um príncipe ou com uma princesa, não, mais bonito, mais cheiroso, mais inteligente, não negacionista, uma bênção. Diga aí. Aí depois de casar com isso, ou ter amigos assim, pronto, tem amigos assim, maravilha. Aí fazer uma família bonita, filhos lindos, maravilhosos. Aí depois comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, viajar uma vez por ano para os lugares maravilhosos, e depois gozar de uma velhice tranquila, sem problemas. Todos nós desejamos isso, correto? Agora a pergunta é, quem nos ensinou a sonhar dessa forma? Quem foi que disse para a gente que esse é o único projeto de vida possível? Porque olha quantas pessoas tem nesse auditório. Como é possível todos nós sonharmos e desejarmos exatamente as mesmas coisas? Não estou dizendo que são erradas essas coisas. Estou só dizendo que às vezes a gente vai sendo influenciado e somos moldados e pré-moldados com ideias que a gente nem sabe de onde veio, mas dizem que é boa, a gente corre atrás. E a gente vive o tempo inteiro em busca disso, desenfreado, porque disseram para a gente que nós precisamos ser felizes. E a gente vai. E nem que para isso eu tenho que tomar remédio, viver à base de remédio, eu vou. Nem que para isso eu sacrifique os meus filhos e a minha família, mas eu vou. Nem que para isso eu morro ou mate, mas eu vou, porque eu tenho que alcançar isso. Quem disse? Quem foi que colocou isso na nossa cabeça? E se talvez seguir a Jesus seja negar isso, esse projeto? Não porque trabalhar, estudar, ter filho, não porque essas coisas sejam erradas por si, mas fazer disso um alvo talvez seja um ídolo muito bem sofisticado, que hoje nós cultuamos sem perceber que é um ídolo,
que o diabo colocou entre nós e nós vivemos cirandando ao redor dele, sem perceber que nós estamos gastando as nossas vidas a serviço de um Deus estranho. E é interessante a gente perceber que Salomão chega a isso. Abra isso, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12 tem o finalzinho lá, considerações finais de Salomão. Considerações finais, ele fala assim, ó: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. 12:8. O mestre era considerado sábio e ensinou o povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como haste de ferro, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar é demais cansativo. Aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Mas aqui é o final da vida de Salomão. Salomão chegou lá no final da sua vida. Mas no auge da sua vida, quem era Salomão? Capítulo 2, vamos lá. Volta um pouquinho aí para o capítulo 2 de Eclesiastes. E no capítulo 2, versículos 1 a 10, Salomão diz assim, ó: tal de tira casaco e bota casaco. 2:1. Disse a mim mesmo: venha, ó Salomão, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas e encurti a vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construí casas enormes e plantei belos vinhedos. Fiz jardim em parques e os enchi de árvores frutíferas de todas as espécies. Construí açudes para juntar água e regar pomar verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me importante, mais importante do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa para os meus esforços. Eu acho que esse é o projeto de vida que tentam dizer para a gente que a gente deve abraçar. E a gente aprende isso como nobreza. Afinal, desde pequenininho a gente aprende o seguinte, ó: o que você vai ser quando crescer? Você precisa estudar para ser alguma coisa quando crescer. Você precisa trabalhar muito, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. E tudo isso é verdade. Não estou dizendo que não. É verdade. Mas não é possível a gente encontrar plenitude nas nossas almas no fruto do nosso trabalho. Não é. O gozo que nós precisamos não está naquilo que a gente produz. Não vai estar. Nós precisamos de outra coisa, nossa alma tem a sede de outra coisa. Tem uma frase que eu gosto muito, já citei diversas vezes, que é atribuída a Dostoiévski, que ele diz mais ou menos o seguinte, que no coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. O que isso quer dizer? Que tudo isso que você vai colocando para se sentir preenchido, completo, só vai causar em você angústia, só vai causar em você dores, só vai produzir em você fracassos, porque não tem como ser excelente tudo o tempo inteiro. E a gente olha para essas doenças emocionais que está instalado hoje no mundo e a gente fica perguntando, de onde vem ela? Talvez venha desse projeto de vida que disseram para a gente, que para a gente ser alguém, a gente precisa abraçá-lo.
Mas Jesus está dizendo para a gente, olha, talvez não, porque quem quiser seguir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue essa pretensão sua de ser importante, de ser legal, de conseguir tudo na força do seu braço, de ser maravilhoso, porque esse é um projeto humano, e todo projeto humano tenta construir um ego absoluto. Quem você é, não é fruto dos seus esforços. Volto a falar, eu não estou dizendo com isso que nós não precisamos nos esforçar. Sim, precisamos. Mas a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, as coisas maravilhosas que nós fazemos, o objetivo delas não é dizer quem somos, porque quem somos é definido exclusivamente pelo Deus que nós servimos. É Deus, é em Jesus de Nazaré que nós ouvimos do Senhor: eis a minha filha e o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é nessas coisas, não são nessas coisas. Essas coisas são transitórias, passam. E a gente precisa negar esse projeto, por mais prazeroso que seja, porque é legal. É legal ser reconhecido como uma pessoa inteligente, culta. É legal. Nunca fui não, mas eu acho que é legal. Dizem que é legal ser rico, eu também nunca fui não, mas dizem que é legal. Tem uma historinha que diz que o dinheiro não traz felicidade, ele manda alguém trazer. Eu acho que é legal ter dinheiro. Não tenho, mas eu acho que é. E não estou dizendo para você não buscar essas coisas. Busquem, se possível busque, mas não tente ganhar o mundo e no caminho perca a sua alma. Não é esse o projeto. Quando Jesus fala negar a si mesmo, é negar tudo esse prazerzinho ou prazerzão que essas coisas produzem em seu coração, porque é isso que faz com que você olhe só para si e construa um ego absoluto. Cristão não vive de meritocracia, cristão vive de graça. E negar esse espírito meritocrata de Salomão é entender que eu não preciso ser extraordinário para ser uma filha, um filho amado do meu Deus. Eu sou em Cristo Jesus. E o terceiro projeto, que eu acho que tenta nos fisgar, é o hipócrita, e esse é o mais próximo da gente possível. De todos, é o mais próximo da gente. Que é o hipócrita, o espírito hipócrita da estética religiosa dos fariseus. Porque se tem um povo que gosta de estética, é o povo religioso. A gente gosta da estética. E olha, eu não estou dizendo que o belo seja ruim. Lógico, ouvir uma música boa é melhor do que uma música ruim. É. Ouvir um bom pregador é melhor do que ouvir um ruim. Eu sei que é. Eu sei que contemplar uma arte bem feita, contemplar o belo é legal. Não estou fazendo uma crítica ao belo, não estou dizendo isso. Uma crítica à estética, não é isso. Mas espiritualidade não vive de estética. Não vive de performance. Não vive do que os olhos podem avaliar. Aliás, desde de Samuel, que Deus tem falado isso para a gente. Todo mundo conhece a história de Samuel quando vai ungir um rei substituto a Saul. Samuel é a gente que fica encantado com os mais fortes, com os mais bonitos, com as performances extraordinárias, com aquilo que o nosso olho vê e aprova. E Deus mais uma vez fala com Samuel: Samuel, eu não uso esse critério. Não é dessa forma que eu avalio as pessoas que andam comigo. Não é isso não. Porque é fácil. É muito fácil. Mas quando Jesus nos convida a negar nós mesmos, Ele está falando o seguinte: eu também não me encanto com essa coisa. Eu não estou avaliando a sua performance, o som do seu coração. Eu não estou impressionado apenas com o que você diz. Eu estou preocupado com o que você não diz, com aqueles pensamentos que estão ali e que sustentam o edifício do que significa ser você. E há uma história interessante que Jesus conta, uma parábola que está em... aliás, antes da parábola, Mateus 6, capítulo 5. Mateus 6, capítulo 5, Jesus fala para a gente dessa hipocrisia, dessa imagem que às vezes nós somos também tentados a experimentar e abraçar como um projeto de nossas vidas. Mateus 6, a partir do verso 5, está assim, ó: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, onde todos podem vê-lo. Eu lhes digo a verdade:
eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual a recompensa? De ser visto pelos homens, de dizer: olha ali, ó, mulher de Deus, homem de Deus, que pessoa ungida, que pessoa maravilhosa, nunca vi ninguém como fulano de tal. Aí Deus olha e fala: não, gente, não é pressão pura, é fake, é performance, é só para agradar vocês. E aqui, gente, me perdoe uma exortação, como pastor. Às vezes a gente se comporta como crente, como eu vou usar a expressão agora, mas como está associado a outra coisa, eu não vou usar gado não, vou usar outra coisa. Como um bando de cordeirinhos assim, sabe, que vai sendo conduzidos. Basta alguém que fala bonitinho, basta alguém com a Bíblia grande, basta alguém, né, com a palavra bonita, e a gente vai atrás. Basta um culto animado que a gente vai atrás. Que é isso? Jesus falou que a árvore não é julgada pela aparência, e sim pelo fruto. Não é pelo que a gente vê, não é pelo que está na capa. Ele disse que muitos viriam no nome dele, muitos viriam, muitos vêm. E só porque vem em nome de Jesus é homem de Deus. Para com isso. Jesus fala: não, ele vai ter a recompensa dele, ser visto pelos homens. Mas a vocês, quando vocês forem orar, aliás, ao orar, versículo 7, não fiquem repetindo palavras vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que por muito se repetir, por estruturar uma palavra bonita, ó Deus amado, glorioso, sabe fazer essas coisas, né, gente? A gente sabe, a gente vai ouvindo, a gente aprendendo por osmose, e às vezes aquela oração muito bem certinha é vazia, falou da boca para fora. Se pedir para a gente falar o que a gente falou, a gente nem lembra mais, porque já foi, não foi fruto de um coração contrito. E sabe o que é um coração contrito? É o outro texto que eu ia ler com vocês. Abra aí suas Bíblias, por favor. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, versículo 10. Palavra de Jesus: 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, religioso, homem de Deus, ungido, uma bênção. Fariseu. E o outro é um cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia a sua oração: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como os demais homens, desonestos, pecadores, adúlteros, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Homem de Deus, uma benção, né? Uma benção. Mas o outro, 13, o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem de nem levantar seus olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois sou pecador. Aí Jesus conclui a historinha. Ele fala assim, ó: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O que significa se humilhar? Significa negar essa proposta de uma religiosidade de estética, de aparência, para os outros verem. Significa abrir mão dessa tentação de parecer piedoso, de parecer agradável, de ser quem você não é. Nós cometemos um absurdo, nós evangélicos protestantes, de sustentar uma imagem que nós não somos. Sabe por que isso é absurdo? Porque primeiro é hipocrisia, e segundo, produz no coração daquele novo convertido uma angústia, como eu experimentei, de olhar para os homens e mulheres de Deus e falar: eu não consigo. E eu imagino Jesus falando: graças a Deus, porque ali é hipócrita, ali não é verdadeiro, não seja igual a eles, não seja. Nós construímos esse ambiente onde ser fraco é errado, não é verdade. Todos nós aqui somos maltrapilhos, pecadores, todos nós somos fracos, miseráveis, todos nós somos. Ou isso está apenas em nossas canções, porque é bonitinho cantar isso: eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. A gente canta isso, mas na hora não faço essas coisas não, sou santo. Que santidade hipócrita é essa? O que é a igreja? Jesus falou que é um hospital. Ele não veio para os sãos ou para os pseudos sãos, ele veio para a gente doente, quebrada da vida, pecadora, que fica lutando contra o pecado, gente fraca, que não consegue sustentar, gente mentirosa, é a gente.
Somos nós. E Jesus veio exatamente para a gente, não para a gente se conformar dizendo, só assim mesmo que seja, não. Mas é a partir de uma confissão pessoal, verdadeira, que nós começamos um projeto de seguir de fato a Jesus. O que é negar a si mesmo? É olhar para esses projetos e falava, não serve para mim, eu abro mão disso, eu nego isso. Eu subo a cruz e morro para esse projeto. E só depois disso, eu e você estaremos habilitados para seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? É viver de fé em fé, de poder em poder. Mas não na fé, a fé em nossos atos. Não o poder que emana da gente, mas a fé naquele que pode fazer nova todas as coisas no seu coração. No poder daquele que excede entendimentos e é capaz de fazer de mim e de você um santo e uma santa de Deus. Não são os nossos esforços, mas sim o poder de Deus que atua em nós por meio de Cristo Jesus. O que é negar a si mesmo? É abrir mão de tudo isso. Morrer para viver a vida abundante de Jesus de Nazaré. O convite do Evangelho é esse. E é por isso, minhas irmãs, meus irmãos, que o convite do Evangelho é para todos nós. Porque o que eu acabei de falar aqui, eu não tenho dúvida que se enquadra em todos nós. Todos nós somos isso. Ainda que o outro não veja, ainda que o outro não saiba, mas nós sabemos quem somos nós. E mais, Deus sabe exatamente quem você é. E mesmo assim Ele te ama. E mesmo assim a proposta do Evangelho de Jesus é para a sua vida. Para que através de Jesus e somente dele, você comece a trilhar um caminho de vida. Quando Jesus fala o seguinte, ó, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Ele está falando para a gente. Para a gente. Cansado, sobrecarregado das vidas, dos pesos, do nosso pecado, das nossas incoerências, de tudo que somos. Está cansado? Está cansado de tentar vários projetos que a vida apresenta e fala, não deu certo esse, não deu certo esse. A vida está passando. A vida está passando. Mas antes disso a vida chegar no fim, o convite do Evangelho é, vem e segue-me. Se você quiser me seguir, disse Jesus, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E comece a trilhar um projeto de vida que só é possível em Jesus de Nazaré. Amém, gente? Eu queria orar. Antes de passar a palavra, eu queria orar. E eu faço essas confissões e sem medo. Sem medo. Às vezes eu ouço, não deveria falar isso não, tá? Se expor demais. Mas eu acho que pregar o Evangelho é se expor. Eu não estou falando de outra vida, eu estou falando de mim. Eu não estou falando daqueles que já chegaram lá, estou falando dos que estão a caminho. Porque eu creio que a palavra de Deus é viva. Não porque eu experimentei ela em um laboratório, em um ambiente controlado, onde eu posso manipulá-la. Não. Eu creio que a palavra de Deus é vida porque eu experimento na minha vida. Não teria coragem, me faltaria sustentação para falar do Evangelho de Jesus se eu não estivesse comprometido com isso. Estou falando comprometido. Eu não estou falando perfeito. Não sou, já tem muito tempo que eu desisti desse projeto de ser perfeito. Mas estou falando a partir do lugar de alguém que quer seguir a Jesus. Todo dia peço, Senhor, me ajuda a negar a mim mesmo. Me ajuda a negar a mim mesmo. Me ajuda a negar a mim mesmo. Porque tudo isso que eu falei aqui, eu não estou falando daquele que é para vocês, demais homens. Eu não sou como vocês, não. Tudo que eu falei aqui são iscas que tentam me fisgar o tempo inteiro. E que algumas vezes eu cedo. Algumas vezes eu estou me vendo trabalhando em busca disso. Mas eu quero me somar a vocês, ou àqueles que desejam negar a si mesmo essa noite e clamar a intervenção do Senhor. Eu quero me somar a você. Se é o seu caso, eu vou pedir que você feche seus olhos. No seu coração, clame ao Senhor junto comigo. Senhor, bem sei que o Senhor me conhece inteiramente. Meu coração, meus pensamentos. O Senhor me sonda. O Senhor sabe que muitas vezes há uma distância entre o que eu falo e o que eu carrego dentro do meu coração. Entre o que parece ser e o que de fato é.
Mas essa noite, Senhor, junto com as minhas irmãs e irmãos que aqui estão, nós reafirmamos o nosso compromisso de seguir a Jesus, de dizer não a esses projetos, de dizer que eles não nos bastam, que eles não nos completam, que eles não são suficientes para nós. Nós queremos seguir a Jesus, negar nós mesmos, negar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as recompensas pelos nossos méritos, os aplausos da nossa estética. Queremos negar tudo isso, tomar a nossa cruz, o compromisso de negá-los constantemente e morrer para tudo isso, para seguir a Jesus de Nazaré. Ajuda-nos, ó Deus, porque esse é um esforço diário, é um compromisso que deve ser renovado diariamente, e nós queremos fazer porque entendemos que não há nenhum outro que importa que sejamos salvos, senão Jesus de Nazaré. Nós não queremos ganhar as nossas vidas, nós queremos pendurá-la na cruz de Cristo, para uma vez perdendo a nossa vida, possamos experimentar da vida abundante que Jesus de Nazaré promete e dá a todos aqueles e aquelas que resolvem segui-lo. Essa é a nossa oração, Senhor bendito, que nós fazemos nos méritos de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.